tenho a usina, né, naturalmente eu estou inserindo uma fonte aqui, né, nesse ponto, no cliente, né, e naturalmente por eu inserir uma fonte aqui, eu, no caso da geração distribuída, vou ter agora, né, eu posso ter um fluxo de potência de consumo, como também, né, eu posso, se o cliente quer, né, ter um fluxo de potência de geração a depender do período do dia, tá? Isso naturalmente causa oscilações no sistema da concessionária, porque ela está prevendo um carregamento no sistema dela que vai ser aliviado por esse fluxo de potência aqui na rede da concessionária, né? Então, quando eu tenho gerador em paralelismo, né, ela vai me exigir mais proteções além dessas daqui. Por quê? Primeiro ponto, ela quer ter o controle da potência que é injetada no sistema dela, porque quando eu injeto potência, então eu estou presumindo, né, a situação A, tá? A situação A, quando eu tenho gerador em paralelismo. Como assim, Hilton? O que é o gerador em paralelismo? Gerador em paralelismo é aquele cliente que, por exemplo, né, dá o período de ponta ali, ele não quer pagar aquela energia mais cara, porém ele quer manter a planta dele funcionando, né, a pleno vapor. E aí o que ele faz? Ele tem máquinas geradores lá que entram em paralelo com a barra da concessionária, ele assume a carga do cliente e depois ele abre a concessionária e ele fica assumindo a cliente durante todo aquele período de ponta ali, né, da concessionária. Depois que termina o período de ponta, ele paralela de novo com a concessionária, fecha a concessionária, entrega a carga para ela e desliga o gerador. Pelo fato do gerador ter entrado em paralelo com a concessionária, e quando isso acontece eu posso causar um risco, né, para a distribuidora, para a fonte dela, ela vai me pedir algumas funções de proteção obrigatoriamente. Em 100% das concessionárias eu vou ter a proteção 32, que é a proteção direcional de potência. O que é a direcional de potência, gente? Essa proteção eu consigo controlar o fluxo de potência que vai em um ou outro sentido. No caso do gerador em paralelismo, eu quero proteger a máquina, vamos falar assim, da concessionária contra uma injeção de potência nela. Então, você protege contra a potência ativa injetada na rede da concessionária. Então, mais uma vez, essa 32 aqui é a 32P. Por quê? 32 o P de potência ativa, quilowatt. Então, você protege contra a injeção de potência ativa na rede da concessionária, tá? Então, quando eu tenho um gerador em paralelismo, eu necessariamente vou ter que ter essa proteção aqui. Adicionalmente, aí não é todas as concessionárias, né? A grande maioria também, essa daqui 100% vai pedir a 32, só que elas podem pedir também a proteção 67, né? Que é a sobrecorrente direcional. Essa sobrecorrente direcional, qual que é o objetivo dela? Eu proteger, né, contra curtos-circuitos na rede da concessionária, né, que a minha fonte vai alimentar esse curto-circuito. Então eu tenho que proteger a minha fonte contra o curto-circuito na rede da concessionária, né? E naturalmente também proteger todos os elementos que vão estar nessa linha do curto-circuito, consequentemente talvez até parte do alimentador da própria concessionária. Perfeito? Então essa sobrecorrente direcional eu vou ter que ter. Aonde que está isso daqui? Isso daqui não está na 956. Isso aqui está nas normas das concessionárias, tá? Agora, quando está se tratando de usina fotovoltaica, e aí, ou seja, né, o que isso implica? Qual que é a implicação disso? A implicação é o seguinte: o consumidor, ele tinha um relé de proteção, né, que tinha condição de fazer só essas proteções mais simples, vamos dizer assim, né? E esse relé só tem essas funções. Esse relé 7S1003 e 7S1004, ele é limitado quanto a funções de proteção. Então ele vai ter somente aquelas proteções mais convencionais que a gente tem em subestações de entrada, tá? Então o que isso implica? Se você chegou num cliente lá que ele tem somente para consumo, você vai ter que fazer o que a gente chama do retrofit do sistema de proteção da subestação dele. Como assim, Hilton? Primeira coisa que você vai ter que verificar. Ó, esse cara, ele sempre vai ter esses 3 TCs aqui, ó. Mas pode ser que no consumidor ele não tenha esses 3 transformadores de potencial. E aí você vai ter que instalar esses transformadores de potencial lá na média tensão do cliente. Ou seja, isso envolve uma parada na subestação para você instalar na parede os transformadores de potencial, conectá-los nos barramentos de média tensão, pegar os sinais desses transformadores de potencial via eletroduto para mandar no
painel de proteção da subestação. Perfeito? Esse é um ponto muito importante. Beleza, Hilton, tranquilo. Isso aqui está bem claro para mim, tá? Agora, outro ponto, né? Ou seja, aqui você tem que entender que já interferiu no arranjo eletromecânico da subestação. Perfeito? Então, outra coisa que você vai ter que fazer, revisão do estudo de proteção. Então, pelo fato de você ter mais essas proteções, né, e não somente essas, isso requer um novo estudo de proteção e, muitas das vezes, substituição do relé de proteção que você está empregando na sua subestação.